pessoal, tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo ao Heavy Meta número 54. E hoje aqui comigo, mais uma vez, nosso parceiro Álvaro França. Opa pessoal, e aí, tudo certo? Mais uma vez aqui fazendo parte do Heavy Meta. Galera, o Álvaro, ele sempre coloca os links dele na descrição. Ele é o fundador e único editor, como ele sempre fala, do site Mind Gears. Fala um pouquinho pra gente do projeto, cara. Então, além de ser o fundador e único editor do site por enquanto, eu sempre falo isso porque eu tenho perspectivas de trazer mais gente pra escrever junto comigo no futuro, né? Mas por enquanto tem sido só eu. Eu tô com esse projeto aí de trazer conteúdo em artigos sobre o formato Pauper. E a gente já tá com 2 séries de artigos que a gente tá trazendo periodicamente, né, o Meta-Análise, que é a análise mensal do metagame do Magic Online, e o Caminho para o Competitivo, que foi uma série de artigos que eu comecei agora há pouco tempo para introduzir os jogadores que são novos no ambiente competitivo, ensinar algumas coisas a respeito do ambiente competitivo, né, do pensamento do jogador competitivo, etc. Ou até para melhorar quem está no ambiente competitivo e está buscando também uma evolução dentro do que já conhece. Além disso, a gente faz alguns artigos também com assuntos variados sobre o formato, né? Já trouxe alguns artigos sobre banimentos, alguns artigos defendendo, alguns artigos sendo contra alguns banimentos, alguns impactos que os banimentos tiveram no formato também. Já trouxe artigos sobre alguns eventos que acontecem no Magic físico também com o formato Pauper. E nosso objetivo aí, além de todos esses dados que a gente levanta a respeito do formato, é divulgar o máximo possível o formato para a comunidade e fazer os jogadores se interarem das informações de maneira homogênea. Hoje a gente está, além de fazer esses artigos, também publicando os resultados dos eventos do mall, né, todos os challenges de todas as ligas, e os resultados do Pauper Royale também, que acontece semanalmente. Nas quintas-feiras a gente divulga também o campeão lá nas nossas redes. A gente tem hoje página no Facebook e também perfil no Instagram, além do nosso site. E o artigo Caminhos do Competitivo do Álvaro, o número 2, eu comentei no episódio da semana passada que ele é super complementar ao podcast que a gente fez sobre como começar no Pauper. Então, novamente, eu vou deixar ele linkado na descrição. Antes da gente começar o podcast, tem uns recadinhos rápidos. O Heavy Meta tá em todas as mídias sociais. A gente tá no Twitch, Twitter, Facebook, Instagram. A gente tá no... Faltou alguma coisa? YouTube, a gente tá lá também. Todos os links estão na descrição. Na descrição também tem os links dos parceiros do podcast. O Mind Gears, que é o site do Álvaro, que tá aqui com a gente hoje de convidado. E tem a Pauper Guild também, que é uma galera que faz o conteúdo no Twitter. Então, aconselho que você siga eles. E essa semana eu participei do MTGC do Vini Wiseman. E é um nome difícil, espero que tenha falado certo. E, cara, foi uma obra maravilhosa, porque teve a companhia de uma galera incrível. E a gente analisou o Pauper como um todo. A gente foi um mini documentário em áudio falando sobre o Pauper. E esse link tá na descrição também. Eu aconselho muito que você ouça esse podcast, ficou muito bom de verdade. E eu queria também anunciar que o Exilen é um brother meu que faz bastante conteúdo na Twitch, ele faz live quase todo dia. Está começando a sua Exiliga, vai ser um campeonato Pauper e as inscrições começam no dia 18 de agosto. Ou seja, se você está ouvindo esse podcast na data de lançamento, com certeza as inscrições já estão abertas ou abrindo, porque eu acho que eu mando um pouquinho cedo. E vai ser um campeonato Pauper com uma inscrição bem baratinha, vai ser um Tix. E quem for padrinho ou sub do canal dele não paga. É um campeonato Pauper com algumas limitações, ele só vai permitir deck de 4 cores, salvo engano, e tem que ter um número mínimo de cópia de cada carta, de 4 ou 5 cores. Eu vou deixar os links na descrição, e aí você pode se inscrever no campeonato e ter mais informações sobre a Exiliga. Beleza? Então, bora lá pro episódio. Cara, o metagame desse final de semana foi uma bagunça. Eu vou já começar falando isso. E antes de ler o top 8, dá pra vontade até de botar aquele meme assim, enfia a hipocrisia. Porque no sábado a gente teve 3 Boros Monarca no top 8 e ninguém tá reclamando. E eu até comentei em um grupo de WhatsApp que se fossem 3 Trons, já tinham queimado umas igrejas por aí, sei lá, pedido a cabeça de alguém. Então, o primeiro lugar do sábado foi o Oscar Franco de Mirfadas. O segundo lugar foi o Krila Peote de Fogtron. O terceiro lugar, o Lososso de Boros Monarca.
Em quarto lugar, o Fried Liver Attack, que é um nick muito legal de Stomp. Quinto lugar, o Backoff de Boros Monarca. Sexto lugar, Igor Coelho, de volta ao mall de Fogtron. Sétimo lugar, o Batutinha, de volta ao Pauper de Boros Monarca. E o Lava Reed fechando o top 8 de Izete Fadas. O deck mais jogado foi um Stomp com 9 cópias. E empatado em segundo e terceiro lugar foi o Boros Monarca e o Frogtron com 8 cópias, em um total de 52 players. Cara, e aí? O que você achou? Então, cara, foi como você falou, né? O metagame realmente tá uma bagunça agora, mas é uma bagunça saudável. A gente vê diversidade no formato. A gente vê que primeiro que tem alguns decks que eles eram menos famosos, por assim dizer, até então. Eles estão começando a aparecer bastante agora, porque é o caso, por exemplo, do campeão desse salto, que foi o B-Fadas, que ele é parecido com o B-Delver, né, que é o Net Level Drops que eu chamo lá nos meus artigos, mas ele é diferente em alguns aspectos, e principalmente as questões das fadas. E o ritmo de jogo é um pouco diferente, enfim, ele tava aí meio soterrado com os outros arquétipos, né? Os outros acabavam ofuscando ele nos resultados que apareciam, e pouca gente optava por jogar com ele, agora ele tá aparecendo mais. E a gente tá vendo que não tem um padrão, assim, de sempre ter um arquétipo, ou sempre ter um campeão sendo o mesmo de todos os eventos. Esse sábado aí foi um bom exemplo disso. Teve bastante variação. A gente viu agro, viu mid-range, viu control, viu tudo no top 8. E com uma variação também de alguns jogadores que não só nunca fizeram... Não só os jogadores que nunca fizeram resultado, mas também alguns jogadores que faziam pouco resultado, agora fazendo um resultado mais consistente, que é o caso, por exemplo, do Batutinha, que já é um jogador de Magic há bastante tempo, mas ele não aparece com periodicidade nos top 8, mas já conseguiu aparecer agora jogando de Boros Monarca. Acho que o metagame tá saudável demais. Eu sinceramente, nos, 12, 10 anos que eu tenho de Pauper, eu vi poucas vezes que o metagame aparecia tão diverso como ele está agora, e eu acho que isso aí é um sinal positivo pro formato, diferente do que eu vejo algumas opiniões aí de alguns jogadores dizendo que o formato tá precisando ainda de banimentos. Essa questão do formato ter diversidade, tá saudável, eu só consigo concordar porque se a gente esmiuçar, se a gente pegar, por exemplo, Boros Monarca, Boros Bully, Mardu Monarca, Affinity, Jeskai Affinity, Affinity Monsters. Se a gente dividir tudo isso e dizer assim, não é o mesmo deck, o Affinity, o Jeskai Affinity e o Affinity Monsters, apesar de usarem a mesma base, não é o mesmo deck. O Boros Monarca, o Boros Bully e o Mardu, assim, porque tem um decks com Splash que fica até difícil de falar de Mardu. Mas comentando das listas mais na frente, vocês vão entender que tem uns que estão com bastante cartinha preta. Então se a gente conseguir esmiuçar e separar esses decks... O que eu não estou dizendo que é o certo, nem errado, eu só estou levantando aqui a hipótese. Se a gente fizer isso, a gente tem, 20 ou 30 decks que tem a capacidade de jogar em nível competitivo. Cara, é absurdo, é muito deck mesmo. Apesar de, obviamente, a grande maioria deles se apoiar nas cartas mais fortes do formato, se apoiar na mecânica de Monarca, se apoiar nas fadas, né? Porque... a gente tem o Izete Fadas, a gente tem o Monoblue Fadas, a gente tem o B Fadas, são 3 decks diferentes, mas todos eles estão usando aí o Ninja, estão usando as fadinhas Spell Tutor e tudo mais. Mas, cara, é muito deck. Exatamente, cara. E eu vejo essa questão de ter muito deck uma parada que não só é boa pro formato, como dá uma visão de futuro que a gente às vezes não vê no formato, né? Por exemplo, se a gente vê que tem muitos arquétipos agora que eles tem potencial, por assim dizer, né? Que eles podem estar fazendo resultados não periodicamente, mas aparecem fazendo resultados. A gente vai ver mais decks ciclando, assim, por assim dizer, né? Rotacionando nos resultados mais consistentes. Então, essa semana a gente vê uns 4 ou 5 arquétipos diferentes no top 8. Na semana que vem a gente vê outros 4 ou 5 arquétipos diferentes. Então, quanto maior for o número de arquétipos no metagame que conseguem realmente jogar com consistência, maior a chance de a gente ver esses resultados serem diferentes semana a semana. E maior é o número de ferramentas também que os jogadores têm para poder, analisar ali e fazer a escolha do que ele quer usar naquele evento de acordo com o metagame que ele está esperando. E tem uma outra questão que a gente até comentou um pouco semana passada, não sei se foi bem semana passada, mas a gente comentou recentemente com o Martinez, e, cara, tem uma opinião que os decks fortes vão ser fortes. E
não tem por que pedir banimento de carta forte. Vocês não querem um formato fraco, saca? Vocês não querem um formato... Tem as mecânicas que definem ele. Eu entendo que o Tron pode ser problemático às vezes. Eu ainda concordo que o ban do mapa não deveria ter acontecido. Um ban de Stonehorn teria sido melhor. Né? Talvez até de Ephemerar. Mas, cara, tiraram o lock do Santuário, que era um lock forte, era difícil de parar. E o deck continuou forte, os decks continuam fortes. O Tron continua forte, ainda é um dos melhores decks do formato. O R-Fadas tá aí segunda semana seguida, ganhando coisa. A gente vai falar mais pra frente. Pega esse spoiler aí que o Zed Fadas ganhou domingo de novo, sabe? Então, os decks fortes continuam fortes. E não tem por que brigar porque existem decks fortes. Você não precisa ficar triste porque existem decks fortes. Você tem que entender que isso é um metagame de um formato construído. E é assim que as coisas são. Exatamente, cara. E eu bato muito nessa tecla com a comunidade porque eu acho que isso aí faz parte do que é a mentalidade de saúde do formato, sabe? Porque muitas vezes a gente vê que o jogador ele pode estar bem intencionado, ele quer que tipo, o formato seja saudável. Só que a ideia que ele tem de saúde pro formato é diferente do que realmente é a saúde do formato, sabe? Então, por exemplo, se você está disposto a entrar num formato que é eterno, um formato que é construído, e quer que o formato tenha mudanças periódicas, então você está com uma expectativa totalmente errada. Eu tive umas conversas em alguns grupos de WhatsApp nessa semana aí, e eu via alguns jogadores reclamando de coisas que são, tipo assim, fundamentos do formato Pauper. A gente vê coisas que são realmente os alicerces do formato. Então, se uma pessoa entra num formato que é eterno e que é construído e espera que o formato tenha mudanças periódicas, essa pessoa está esperando uma coisa que não era para se esperar desse formato. E muitas vezes essa expectativa frustrada do jogador em relação ao formato é o que gera a mentalidade de uma saúde que não é a saúde do formato. Então, o exemplo que eu dei lá era o seguinte: você vai no McDonald's e você pede um cheeseburger, só que você pede um cheeseburger sem queijo e sem carne. Então, cara, se você vai pedir um cheeseburger que não tem queijo e não tem carne, eu acho que é mais fácil você pedir outra coisa pra comer. Porque se é um cheeseburger, ele com certeza vai ter queijo e carne. A mesma coisa com o formato Pauper. Se você vai jogar um formato que é eterno, que é construído, e você quer mudanças periódicas, cara, talvez esse não seja o formato que você esteja procurando pra se divertir mais. Talvez outro formato seja melhor pra você, como T2, como limitado, etc. Então, se você entra num formato que é eterno e construído, aceita-se, pelo menos, né? Entende-se que a pessoa tá aceitando que o formato ele não é um formato que vai ter mudanças com muita frequência e é um formato que não vai te trazer como é que eu posso dizer, uma mexida grande assim de tempos em tempos, como acontece com o T2, por exemplo, quando rotaciona. Então, há de esperar que é isso que o Fernando falou, os decks fortes vão continuar fortes e a gente vai ver esses decks fortes se revezarem nos resultados e entender que esse formato é assim. Então, acho que se você estiver realmente disposto a jogar o Pauper e entender sobre o formato, estudar o formato, etc., você tem que também estar disposto a entender que o formato ele é dessa forma, porque ele é um formato eterno, ele é feito para ser assim. E é uma reclamação que a galera do Legacy estava tendo recentemente, porque o cara tinha o deck dele há, sei lá, 5 anos aí, sem mexer muita coisa, uma cartinha ou outra, e de repente os decks tudo mudaram. Com a Fire nos últimos anos aí, War of the Spark, todo deck usando Narset, usando o Oco, usando o Dread Horde Arcanist, usando... Cara, tem muita carta nova que saiu. Quando chegaram os Companions, todos os decks tinham que ter Companions, assim, salvo o Pauper, que ficou livre dessa onda de Companions, todos os outros formatos eram Companions eternamente. Então isso foi uma coisa que, inclusive, a galera do formato, assim, do nosso irmão mais velho, né, porque a gente sempre fala que é o Legacy Light, o Legacy de verdade reclamou bastante disso. E as nossas mudanças, as nossas inovações, as cartas que chegaram, são um número muito menor do que as outras, porque, enfim, a gente tem 1/4 das raridades do Magic. Obviamente, a gente vai ter menos inovações do que outros formatos, né? Por exemplo, como eu acabei de falar, os Companions. A gente não teve nenhum Companion, a gente não tem nenhum Planeswalker. Então, a gente está um pouco mais a salvo do incêndio que vem sendo causado pela Fire. Muito perdão pelo trocadilho, mas é mais ou menos isso, cara. Então, assim, eu acho que uma forma melhor, assim, a minha opinião sempre é essa, uma forma melhor para o formato mudar alguma coisa, ter novas cartas, a gente pode ter novos decks, pode ter novas mecânicas, decks que não eram tão bons, ficando melhores.
A gente vê isso com o Mono Black, que toda edição ele recebe um upgradezinho, recebeu o Defile, que é incrível, recebeu o Cash Down, reprint de Oubliette, pegou o Zé Curubu, então é um deck que tá ficando mais consistente, mais forte. Tá rindo que eu falei do Zé Curubu? Sim. Cara, é difícil, eu não sei nem o nome dessa carta em português, é Bone Picker ou Zé Curubu. Pois é, eu também não sei o nome dela em português. Pois é, aí, então, a gente vê hoje em dia, de uns tempos pra cá, o Mono Black aparecer, assim, desde a época que o Léo Bertucci fez resultado com o deck, o Mono Black vinha aparecido com uma consistência boa, cara. Ele não tinha aparecido antes em anos no top 8 e ganha o Challenge, e hoje em dia ele tá indo relativamente bem. Eu consigo dizer que você consegue pegar um Mono Black e você consegue ir bem com esse deck. Antigamente não, cara, deck tinha 2, deck tinha 3, pega um Astrolabe, pega outra coisa que é melhor. Mas não, cara, hoje em dia o Mono Black é um deck bom. Exatamente, o Mono Black ele ficou um tempo sumido mesmo, né? Até porque aqui no Brasil a gente é bem famoso por ser mais favorável ao uso do Mono Black, né, do que os outros países. Mas ele passou um tempo meio sumido porque realmente ele estava se encaixando mal no formato. Não tinha uma consistência em usar o Mono Black ao invés de usar um outro arquétipo. Hoje em dia o Mono Black ele consegue sair bem. Depois que realmente teve aquele resultado do Léo Bertucci lá, o Mono Black começou a aparecer com mais frequência. E por ser um arquétipo mais linear e um pouco mais antigo também, né? Porque o Mono Black já vem de muitos tempos. Na época que realmente o deck era contra, o que já não é tão contra hoje. E então ele sofre upgrades com mais frequência, porque ele já tem mais tempo de vida. E é um deck que assim, hoje ele consegue se encaixar entre o Tier 2, 1.5, dependendo do metagame. E você consegue ter um resultado mediano com ele, não é um deck ruim. Dependendo do metagame, pode ser até a melhor escolha pro metagame que você estiver jogando. Se a sua lojinha tá cheia de elfos, tá cheia de, sei lá, até Stomp, vale a pena, cara. Pegar um Mono Blackzinho e meter o pau em todo mundo. Exatamente. Há pouco tempo atrás a gente viu um metagame que tava bem lotado de agros, né? Tinha bastante Stomp, bastante Affinity, bastante... apareceu até Heroic e GW Auras, apesar de não ter sido bastante, né? Mas eles apareceram também em alguns eventos aí pra trás fazendo resultado. Então o Mono Black era um deck que se encaixava ali. Então eu vejo assim, alguns jogadores eu já vi criticando o arquétipo como sendo o arquétipo 100% do tempo ruim. E não é assim. Primeiro que ele não é um arquétipo ruim, ele tem a sua colocação no metagame. Tanto que, apesar de ser um arquétipo que sofre um pouco de preconceito dentro da própria comunidade, ele está sempre presente ali nas mãos de alguns jogadores. E é um arquétipo que ele tem, assim, as peças-chave que são os necessários do formato, que é remoções eficientes, criaturas grandes, descarte, que é bom contra os controles do formato, tem destruição de terreno, que é bom contra alguns controles do formato também, contra alguns mid-ranges, tem perda de vida, tem remoção de uma mana, que também é uma coisa que é bem encaixado no Pauper. Então não dá pra considerar que o deck é horrível, sabe? O deck é bom pro metagame que a gente pode enfrentar, e é um deck que ele te dá tipo aquela base de recursos que é o que precisa no Pauper pra você conseguir jogar bem. Um outro deck que recebeu bastante upgrade também foi o Mono White, porque ele recebeu aquele Karametas Blessing, recebeu o Solid Footing, recebeu o Sentinel's Eyes. Todos são cartas que estão jogando muito no deck. E apesar de ele não estar tão bom quanto na época do Astrolabe, por questões de metagame, na época do Astrolabe ele conseguia jogar muito pra cima do Jeskai. Talvez se o Jeskai Ephemerate começar a aparecer mais ultimamente, o Mono White volte a brilhar um pouco mais. Mas ainda assim, é um deck que tá bem melhor, cara. Então, a gente tem essas pequenas mudanças em decks que eram Tier 3 que vão subindo. Eu acho que, voltando ao assunto que a gente estava falando antes, talvez essas inserções pontuais sejam a melhor forma da gente mudar o metagame, ao invés de tirar um deck que é forte e matar ele completamente. Porque a gente teve 2 decks que eram fortes agora, os 2 melhores do formato, foram nerfados. Muitos podem dizer que não foram nerfados suficientes, porque eles ainda estão fortes, mas pra mim tá tranquilo. Exatamente, cara. E eu acho que assim, os jogadores têm que ter em mente que, sendo um formato eterno e sendo um formato só de cartas comuns, os ciclos são mais longos, porque primeiro a gente tem, como o Fernando falou, 1/4 das raridades do jogo, que isso aí já torna a nossa pool de cartas mais limitada do que os outros formatos. E segundo, ele é um formato que leva em consideração a maioria todas as edições do Magic, né, com uma lista de banidas lá
para poder evitar algumas distorções, mas leva em consideração todas as edições lançadas, igual o Legacy também leva em consideração, só que só as cartas comuns. E lá no início do jogo, acho que eu cheguei até a comentar isso no meu artigo lá no segundo capítulo do Caminho Competitivo, que no início do jogo o Magic ele tinha cartas que realmente tinham um power level muito elevado. E de uns tempos pra cá, principalmente depois de 2008, que veio a New World Order, que é basicamente um mindset para o desenvolvimento do jogo ser mais simples nas cartas comuns, que começou lá em 2018 que eles começaram a aplicar, 2008 na verdade que eles começaram a aplicar isso. A gente tem uma dificuldade assim maior em ter cartas que realmente se encaixem no formato de forma eficiente, né, que realmente causa uma mudança. Tanto que você vê, quando a gente tem lançamento de edições novas, fora essas edições tipo Double Masters, que é uma edição que é fora da cronologia normal do jogo, né, porque ela não faz parte do T2, essas edições que são edições que são válidas no T2, elas têm poucas inserções de peso no Pauper, né? A gente viu aí que Eldraine teve 3 ou 4 cartas que entraram, de todas que só saíram comuns lá na edição. Eu conheço gente que curte essa adrenalina de ter o formato rotacionando, que toda semana tem um lançamento que muda tudo. Eu pessoalmente eu prefiro a longevidade do Pauper e ter esses decks que acompanham a gente por anos e tudo mais, do que toda essa inovação e ter tanta carta abalando o formato, qualquer coisinha que sai muda tudo. Já passei por isso, não é algo que eu almejo mais. Mas eu vou pedir agora a sua opinião. A gente conversou bastante sobre o metagame e o estado do metagame como um todo. A gente falou um pouco sobre o que rolou no top 8 e tudo mais. E antes da gente falar as listas, eu deixo aqui o pedido. Deixa um comentário, cara. O que você tá achando do metagame? Pode ser pelo Twitter, pode ser pelo YouTube, Facebook, ou Instagram, o podcast é divulgado em todas as mídias. Então comenta aí pra gente sua opinião sobre a longevidade do formato e sobre os decks fortes continuarem sendo fortes. Então, vamos lá falar das listas. Cara, a gente pode começar falando das listas do sábado, talvez pela lista do vencedor, né? O Oscar Franco não é a primeira vez que ele tá jogando de UB Fadas. E é legal ver que ele tá jogando com o Moonblade Shinobi, que é uma tech que surgiu jogando no R-Scred. É aquele outro ninja, né? E além de ser uma criatura que impõe pressão na mesa, colocando as fichinhas no /1 com voar, ele também ajuda você a devolver uma criatura com ETB, por exemplo, uma Spell Shooter Sprite, uma Fairy Seer, um Augur of Bolas, cada uma delas tem um efeito diferente. E eu achei curioso que ele se garante tanto nos ninjas, no estilo de jogo do Scred, que ele usa um Gurmag só. Eu achei sensacional. Cara, essa lista ela é um pouco diferente, como eu tinha falado, né, do B-Delver tradicional lá, justamente com essas questões das fadas, né. Esse Shinobi que a gente estava citando agora, que é o Moonblade Shinobi, ele tem essa habilidade de ninjutsu aí que quando ele causa dano, ele coloca a ficha de ilusão e além de todos esses benefícios de você conseguir voltar uma criatura que tem ETB para a mão para poder fazer o efeito dela de novo e conseguir colocar mais pressão colocando mais ficha em jogo, tem a questão também de que ele consegue abrir caminho para um ninja. Porque aí você evita ter que, por exemplo, se você tava com uma Pharisi em jogo e você conseguiu fazer o ninjutsu na Pharisi, você consegue devolver a Pharisi pra mão, fazer o Moonblade Shinobi, e aí você coloca uma ficha de ilusão para você, que você não tenha a necessidade de fazer a Pharisi de novo, para que no próximo turno você faça um ninja, o ninja das horas tardias, no caso, né? Então você consegue abrir um espaço para fazer um ninja das horas tardias sem precisar refazer a criatura que você voltou pra mão no mesmo turno, que dá a chance de você, por exemplo, se você tá naquela situação em que o seu controle tá fraco, você tá naquele momento que você sente que a Gra é melhor, você pode fazer esse bicho na 3 mesmo, com uma Pharisi, e no próximo turno você já consegue fazer um ninja se você tiver um ninja, e aí você já tá agrando o cara com uma certa consistência o suficiente no quarto turno, que é um turno cedo para um deck que usa do tempo, assim, como esse aqui, né? E dando aqui sequência, o segundo lugar foi o Krilla Peyote, jogando de Fogtron. Cara, já dá até pra gente começar a falar sobre o sotaque das listas de Tron. Ele tá jogando com o Tron mais italiano, que é a galera do Golden Pigs que tá
meio que desenvolvendo essa vertente de Rolling Thunder, que não joga com nenhum bicho assim, o Jim Hall e tudo mais, não joga com o Lamog de side. 3 Teachings, então ele tá jogando com essa versão assim, com sotaque um pouco mais italiano. As listas de Tron, creio eu, estão começando a se assentar. A gente tá chegando basicamente 2 vertentes. Uma vertente que tá usando Rolling Thunder de Finisher e outras que tá usando 1 ou 2 Jim Hovas. A gente teve algumas aparições agora nesse final de semana. E o que eu achei curioso da lista é o Bojuka Bog de side, cara. Tem muita gente que usa de main deck. Eu gosto de main deck. É uma carta que hoje em dia não é, sei lá, morta contra... É morta contra pouquíssimos jogos, na verdade. E com o Crop Rotation, que ele tá jogando com 2, você consegue ter ela em instant speed. E é uma surpresa. Às vezes o cara tá lá felizão, enchendo o cemitério do Battle Screech, tá lá com Rally the Pass, alguma coisa assim, pá. Um Bojuka Bog de instant speed é assustador. Fiquei assim, na primeira vez que eu bati o olho, eu vi também o Bojuka de side que me chamou a atenção. Não é normal, né? A gente vê um Bojuka de sideboard. Normalmente ele se encaixa na lista, mas dá pra ver também que ele tá usando menos terreno, tá usando 22, então provavelmente esse Bojuka abriu espaço no deck pra alguma outra carta que a gente não sabe qual é, porque a gente não tava lá pra identificar o que o cara tava pensando na hora que ele montou a lista. Mas provavelmente ele abriu espaço pra mais uma carta no main deck, pode ser tipo, sei lá, o terceiro Moment Piece, o quarto Impulso, ou um Weather Storm de main deck também. Acho que o cara... Esse aqui na verdade é o Pietro, né, que escreve lá pro Papel Wave. Eu acho que ele deve ter identificado que o ambiente estava mais agro, não sei, resolveu jogar com Ender Storm de main deck pra poder dar uma segurada ali na grada, e aí botou o Bojuka pro side. Ou resolveu jogar com Pulso de Morasa de main deck que na lista inicial podia não ter. Alguma coisa assim. E aí a lista tá um pouco mais control, né? Tipo, tem mais cara daquele Tron que a gente vinha em 2017, 2018, não sei. Acho que 2017 era mais assim, que é um Tron que é contra mesmo, né? Ele tem counter de main deck, tem cantrip de main deck, tem Moment Piece pra poder ajudar contra os agros e tal. Ele tá usando um Stonehorn Dignitary só. Eu tava conversando esses dias aí também com o pessoal no WhatsApp. Não sei se essa opção pro Stonehorn Dignitary de mais de side do que de main deck, né? No main deck normalmente usa menos. É mais por questões de agora no formato ter remoções mais eficientes. Então uma criatura acaba sendo mais fraca do que uma mágica, ou se é uma opção realmente de abrir espaço para alguma outra coisa que entra no baralho, tipo Rolling Thunder, que é uma carta que normalmente não aparece, ou todas as outras que eu já citei aqui também, enfim. Mas é essa vertente italiana aí, o Pietro é italiano também, né? Então essa vertente italiana desse arquétipo que tá usando menos criaturas, não usa esses bichos grandes de main deck, como o Fernando falou, né? Não tem de Hover de main deck, não tem o Lamog's Crush de side, etc. E ele se segura aí basicamente em fazer matar batendo com o Drifter ou fazendo um Holy Thunder muito gigante no cara sem direito dele dar resposta, né? Com uma counter de backup. No terceiro lugar, a gente teve o Lososso jogando de Mardu. É uma versão um pouquinho mais Mardu que a maioria. E eu achei legal que ele tá jogando com o Terminate de main deck e o Reaping the Graves. O Leo Bertucci fez um resultado no domingo com uma versão que, se não fosse a versão do Leo Bertucci, essa aqui do Lososso seria, sei lá, minha preferida na atualidade. Eu acho o Splash pra preto agora, principalmente com as Thriving Lands, é muito, muito pouco utilizado ainda, eu acho, na minha opinião. Obviamente não tô no dia a dia com o deck, tenho jogado muito pouco, na verdade. Mas, assim, na teoria, cara, no papel, só vejo benefícios. Reaping the Graves é uma carta absurda. O Suffocating Films, que tem algumas listas, é absurdo. Terminate também resolve o Guardian of the Guild Pact, que é uma carta que geralmente passa por cima do bolo, você não tem o que fazer. E o que eu achei curioso é que ele tá jogando também com 2 Bojukas de main deck, ele tá jogando preto basicamente com isso. E com um Thriving Heath, né, que é a Thriving Land branca. E aí fora isso são as pedrinhas de mana, mas a gente viu algumas listas algumas semanas atrás um pouco mais carregadas de Thriving Lands, e eu tenho notado, analisando a lista desse challenge, que essas Thriving Lands elas estão sumindo, com exceção da azul, que tem jogado no GSK e no Tron. As Thriving Lands têm aparecido bem pouco. Pois é, cara, eu tô vendo também poucas dessas Thriving Lands aparecendo nos arquétipos que estão fazendo mais resultados, né? Tem aí o caso do Tron, que é mais comum, né, da gente ver, porque é um deck de 5 cores. Então,
Você usar uma Thriving Land acaba te dando benefício, mais benefício do que um de vida que você ganha com uma Life Land. Mas fora isso, tá sumindo. Eu acho que isso até justifica um pouco da queda do preço delas, né, nessas últimas semanas. A gente tava vendo aí que as Thriving Lands nas últimas 2 semanas aí caíram bastante em relação ao preço que elas tinham quando elas saíram no Jumpstart, quando foi oficializado no mall. Pode ter justificado um pouco da queda do preço delas. Acho que fora isso aí, a composição de lands do deck eu achei muito boa. Ele usa Cave do main deck, que é uma carta que agora tá quase virando staple da lista do Boros, né? Tá aparecendo bastante. Acho que o pessoal tá se atentando aí que o fato dela filtrar a mana colorida não é o único benefício que ela tem. Colocar os 2 counters numa criatura é muito forte. Por exemplo, o Guardião dos Pactos da Guilda, que tiver aí 4, 5 na mesa, ele dificilmente vai ser uma criatura que vai sair com qualquer coisa. Ele ele já não saca pestilência, ele não vai sair com nenhuma mágica multicolorida que dá dano, apesar de ter poucas no formato, e ele vai conseguir agrar com facilidade, porque ele tem proteção contra monocoloridos, ele vai conseguir passar por cima da maioria das criaturas que tiver em jogo. E aí acaba finalizando o jogo um pouco mais rápido, né, que é uma dificuldade do Boros, que o Boros ele tende a levar o jogo muito pro late game. Até por esse motivo ele acaba tendo um match muito complicado contra o Tron, porque o Tron também leva o jogo muito pro late game e o Tron acaba tendo mais benefícios do late game do que o Boros. E aí com essa land ele acaba tendo a oportunidade de sair do mid pro late game mais rápido e conseguir agrar o cara com menos atraso, por assim dizer, né? Acho que fora isso aí, eu vi também uma Brad de Side, que é uma carta que eu vi aparecer muito em main deck nas últimas semanas aí. Eu vi algumas ligas e se eu não me engano, tinha listas de Boros com a Brad de main deck, que pra mim é uma carta excelente, é uma remoção, uma destruição de artefato num metagame onde tem muito affinity, que é o que tava tendo até o momento. E tem bons zonamentos jogando em 2, 3 arquétipos diferentes. Tem Prophetic Prism jogando em 2, 3 arquétipos diferentes. Enfim, e ainda é uma carta que dá dano em criatura, ela acaba não sendo morta em quase momento nenhum. Então, uma carta que quando eu vejo de main deck eu não fico assustado. Inclusive eu acho que é uma carta até boa de main deck. Mas eu tô vendo que também o Boros tá entrando um pouco nessa vertente de ser um pouco mais Mardu, né? De ter mais cartas presas cada vez mais inseridas na lista. A gente já viu aí aquela lista do Léo Bertucci um tempo atrás que tinha Cashgate e Challenge Edict de main deck, além do Terminate e do Suffocating Fumes. Então, tipo, mais cartas pretas entrando na lista. E também é uma coisa que dificulta você encaixar novas cartas no arquétipo, né? Mas o Abrad é uma carta que me chama muita atenção e que se aparecer de main deck eu também não vou ficar assustado. Eu acho que compensa bastante. Falando em lista padrão, eu acho que a gente pode inclusive pular o 4º lugar, que é um Stomp. É difícil você inovar no Stomp hoje. Eu acho que talvez o número de cartas que você coloca no side, um Gutshot a mais, um a menos, River Boa, porque desde que saiu, acho que o Modern Horizons do ano passado, que a gente teve a Patada Selvagem, não tem mais muita inovação no Stomp. O Stomp chegou em um apogeu que tá difícil inovar. Só se sair carta nova mesmo. Aí, às vezes tem uma versão com o Mestre Selvagem, outra sem, essa aqui tá sem, mas... Enfim, como você tá falando de Mardu, o 5º lugar tá jogando com a Braid de main deck e tá um pouquinho mais preto, cara. Ele tá com um Rip in the Graves, um Suffocate Fumes, um Terminate. E o que eu achei estranho também é que ele não tá jogando com nenhuma Thriving Land. E pra gerar preta somente as pedrinhas e 2 Bojuka Bog. Eu não sei se a questão da Thriving Land também pode estar sendo impactada pelo preço ainda, né? Porque para um terreno ela ainda, apesar de ter caído bastante de preço, ainda é um terreno caro. Então pode ser que algumas pessoas simplesmente não comprem porque não vê um grande benefício em usar. Mas, no geral, principalmente com Boros, né? Não sei se o ganho da vida compensa ou você, tipo, corrigir sua mana na hora certa. Que seria, tipo, você abrir mão da Lifeland pra ter a Thriving Land. Não, fora a Thriving Land azul, que todas as estão muito baratas, cara. Eu tô vendo aqui, nesse momento de gravação, 10h41 do dia 17, a Thriving Hit, que é a branca, tá 0.16 ticks. Não, tá muito barato, cara, realmente. Então eu realmente não imagino por que esse cara não tá usando, né? Não sei se ele já tá acostumado com a lista assim, resolveu não usar, ou não viu nenhum benefício muito grande na Thriving Land, mas o fato é que ele não tá usando nenhuma e tá jogando com 21 lentes, na mesma quantidade que o Lozoso tava usando também, que ficou em 3º lugar, né?
Mas nenhuma Traveling Land pra poder compensar as manas aí das cartas pretas que ele usa. Inclusive eu tô vendo que de side ele usa Okiba Shinobi, que é uma carta que o terceiro lugar não usava, que é mais uma carta preta também que ajudaria a Traveling Land a corrigir essa mana aí, né? Eu fico pensando nisso, cara. Eu não consigo enxergar o motivo pra não tirar, sei lá, uns 2 Lifelands aí e colocar 2 Traveling Lands só pra garantir. Na minha cabeça não entra motivo. Então, eu também não consigo entender muito bem, né? Mas eu entendo assim, o metagame agora tá muito movimentado, então os decks estão mudando com muita frequência. Até os decks que já são consolidados no metagame, tipo o Boros, o Stomp não muito, né? Mas o Boros, o R-Scred, o B, etc., eles mudam com muita frequência as composições dele. Tem deck que usa, por exemplo, o B que usa Forte Inventory, tem uns que não usam, tem o R que usa mais criatura, tem o R que usa menos, aí tem os Boros que usa mais pedra, usa mais Boundless Ornament, tem uns que usa menos, não usa Traveling Land. Enfim, tá uma mudança, tá em processo de mudança ainda no metagame. Talvez, assim, em algum momento, um jogador resolva pegar a lista dele, olha, eu vou usar só Traveling Land agora porque eu acho que vai ser o melhor. E aí ele se consolide de verdade que a Traveling Land é melhor, mas como não tá aparecendo com muita frequência essas listas com o Traveling Land fazendo resultado, os jogadores também ficam com o pé um pouco atrás, né? Porque não dá pra negar que tem muitas listas que os jogadores já se acostumaram daquela forma e não querem mudar porque é o que ele acha que é melhor. Em sexto lugar, o Igor Coelho jogando de Tron. A lista dele é uma lista que me agrada um pouquinho mais do que a lista italiana. Ele tá jogando já com um Jim Howard de main deck. E ele já me falou que ele mudou um pouquinho a lista depois do Challenge. Ele jogou o Challenge com 3 Crop Rotation e ele já tirou um Crop para colocar um Seagate Oracle para dentro. E falou que o Crop é muito forte e tudo mais, que é uma carta que você paga 1 para botar uma land em pé, que já era mais que 1 normalmente, então ajuda bastante. Ajuda a trazer as Cave para mesa e você conseguir começar a bater mais rápido. E um Upgrade de main deck, um Suffocate em Filmes. Uma coisinha que eu comentei com ele também sobre o uso de Preordain, cara. Eu ainda estou bastante em dúvida. O Igor tá jogando com 4 Impulso. Ele falou que na lista dele, que tem algumas criaturas a mais, tem o Jinrova, tem o Seagate Oracle agora, o Impulso é melhor porque ele consegue achar efeitos de Flicker que vai flicar as criaturas dele e ele vai ter esse card advantage com mais facilidade. Agora em listas mais controle, sem tanta criatura para você flicar, talvez o Preordain faça um pouquinho mais de sentido. Ele também me falou que ele fez 5-2 nesse challenge. Ele perdeu pro Ubefadas, do Oscar Franco, né, que acabou ganhando, e perdeu para um Tron. Salvo engano, foi o Tron do Pietro também, de Rolling Thunder. Eu tô vendo também que essas listas que estão usando mais Crop Rotations pode estar optando por isso pelo fato de que agora no metagame tem menos controle, né, menos counter. Porque o principal drawback do Crop Rotation é você fazer ele e tomar uma counter. Porque você toma um -2 e demora pra voltar pro jogo. Porque imagina, Crop Rotation, se você quer fazer ele cedo, você tem que fazer, usando a lista do Igor de parâmetro, você tem que fazer ou uma Thriving Isle ou uma Thornwood Falls no primeiro turno, para no segundo turno você fazer ela. Ou no EOT do segundo turno do oponente, considerando que você começou. Então se você fizer essa carta e tomar uma counter nesse momento, você vai ficar com uma lane de jogo e vai demorar até você conseguir se achar de volta no jogo, né? Então, tipo, o seu controle tá perdido. Se você estiver jogando contra um mid-range com mais criaturas, tipo esse que do Oscar Franco ganhou, você já era. Você vai tá sendo um agrado aí, 2, 3 turnos, provavelmente não vai voltar mais. Vai ter 1, 2 ninjas em jogo, não sei. Algumas criaturas que já vão dificultar seu jogo. O principal drawback dela é você tomar uma counter na hora que você faz. Então o fato de estar tendo menos counter no metagame agora pode estar motivando os jogadores a usar mais, né? Então, se o principal drawback da carta é você tomar uma counter e você tem menos chance de tomar uma counter, não tem porque você não usar mais dela. Porque ela convenhamos que é a carta mais próxima do efeito do Expedition Map que a gente tem agora, é o Crop Rotation, considerando que você não vai tomar uma counter. Então, se você tem menos possibilidade de ser anulado, não tem por que você usar menos, né, da carta. Você pode usar mais, que ainda é uma escolha segura. Ele falou que o grande lance do Crop é jogar ao redor de counter mesmo, e depois disso tá safe, cara. Se você conseguir encaixar aí um momento ali, final do turno, o cara se tapou no final do seu turno,
Você mete um crop, já fecha o Tron assim em resposta, que loucura, cara. Exatamente, acaba deixando o oponente de calça curta, né? Apesar de que assim, quem joga competitivo sabe que em algum momento o cara pode ter um crop rotation na mão e voltar com uma lane de Tron. Se o cara tem, por exemplo, uma mana verde e 2 lanes de Tron em jogo, não é difícil de pensar que ele pode ter um crop rotation e voltar com um Tron na volta, no próximo turno, né? Então quem joga já, tipo, quem joga competitivo e acompanha as mudanças que os decks recebem com o tempo, sabe que o Crop Rotation é uma carta que agora está presente e você tem que esperar ela. Tive uns artigos aí há pouco tempo atrás de um cara que comentava, porque o Crop Rotation tem menos chance tem mais chance de ser uma carta que vai impactar o jogo, porque o oponente pode não estar esperando, mas cara, não tem essa. Você vai jogar competitivo, seu oponente é competitivo de verdade, ele realmente é um bom jogador, ele vai estar esperando o Crop Rotation em algum momento. Seria, tipo, tentar se aproveitar de, tipo, um misplay do oponente, né? Que pode não acontecer, simplesmente. Quando você for fazer as considerações para montar a sua lista, tem que considerar que o seu oponente, ele tem plena capacidade de saber o que fazer na hora certa. Então, você escolher botar uma carta no deck porque você acha que alguém não vai se atentar ao fato de que você pode fazer um Crop Rotation na volta e voltar com o Tron já batendo nele, é um pouco de exagero, mas no geral eu acho que é isso. Você usar o Crop Rotation, mais cópias do Crop Rotation na lista agora, deve ser porque tem menos quantidade de counters no metagame, né? Falando em counter, o 8º lugar desse Pauper Challenge ficou com Lava Reach jogando com uma lista de Scred. E basicamente, com exceção de algumas cantrips, o Scred voltou ao Scred antes do Santuário. A diferença daqui pra ele é que ele tá jogando com 4 Frantic Inventory no lugar de 4 conhecimento acumulado. E é isso. Não tá jogando com Delver, tá jogando com 3 Fairy, 4 Ninja, 4 Spellstutter, 4 Ogre of Bolas, vai batendo de Ninja, 1 Ponder, 4 Preordain, 4 Brainstorm. Eu prefiro o que o pessoal tá chamando de Stomp Split, que é 3-3-3. Mas eu entendo que no Scred talvez seja mais importante ter mais Preordains do que Ponders. Mas é isso, cara. É uma lista bem padrão de Scred. Eu acho que Scred, de fato, tá sentando a poeira também em um lugar bem familiar pro deck. Eu vi uma modificação também que no side ele usa Moonblade Shinobi, né? Uma carta que não aparece com muita frequência, mas é uma carta que a gente viu lá na lista do Oscar Franco, por exemplo, que é uma carta boa. E aqui ela vai ter quase a mesma funcionalidade que ela tem lá, né? Ela volta as criaturas com a TB pra mão e garante abrir um caminho pro seu Ninja das Horas Tardias, caso você tenha uma mão e queira fazer ele cedo, te dá a chance de você fazer ele cedo também. E além disso, tem um Fire Ice também de main deck, que é uma carta que às vezes aparece, às vezes não, né? Mas que tem sua utilidade, mas acaba não sendo uma staple da lista porque ela tem uma utilidade limitada, por assim dizer. Não é sempre que ela vai ser a melhor carta do jogo. Mas aí é bem padrão mesmo, como o Fernando falou, né? Não tem uma mudança muito significativa em relação ao que já tinha do R-Scred antes do lançamento de Eldraine, que quando não tinha ainda Mystic Sanctuary. Agora tá jogando só com o Frantic Inventory, que é no lugar do conhecimento acumulado, porque Frantic Inventory é melhor em questões de mirror match, né? Mas fora isso, a lista tá bem padrão. Acho que vai se consolidar nessas duas listas aí. Uma lista aí que usa menos criatura, um pouco mais de counter, de mágicas, etc, mais lentes, e uma lista que usa um pouco menos e usa mais Delver. Eu acho que vai ser essas duas listas aí que vão aparecer com mais frequência. Hoje eu acho que a gente finaliza o metagame do sábado. Essa semana a gente vai dar um pouquinho mais de atenção pro metagame. Eu tava conversando com o Álvaro, eu acredito que ainda é um momento que a gente tem que falar com um pouco mais de cuidado das cartas. Tem ainda muita inovação chegando. Então, o podcast da terça-feira a gente vai falar só do sábado, o podcast da sexta-feira só do domingo. Não vai ter ainda nenhum assunto muito paralelo nessa semana. E finalizando o Heavy Metal, indicaçãozinha de metal. Bora lá. Tem uma banda que eu gosto muito, que eu acompanho já há bastante tempo, já fui a alguns shows dela também, que é uma banda que eu curtia muito na minha época de faculdade. Eu tinha uma amiga de faculdade também que era muito próxima, que também gostava bastante dessa banda, então a gente curtia muito as músicas dessa banda
nos nossos dias de estudo e tal, quando a gente saía pra beber também, etc. E que é o Pearl Jam, que é uma banda que eu gosto bastante, desde a época que eu tava saindo da escola, não sei, eu acho que foi os meus primeiros contatos com Pearl Jam foi no último ano de ensino médio. E eu passei a acompanhar bastante o trabalho dos caras, gosto bastante das músicas deles, e eu queria indicar o State of Love and Thirst, que é uma música que eu conheci da primeira vez por um vídeo no YouTube do especial que eles fizeram na MTV na época. E era não sei se era no MTV ou no Multishow, acho que era no Multishow, na verdade. Não lembro com exatidão, mas eu conheci essa música vendo esse vídeo no YouTube. E é uma música que eu escutei depois, tipo, várias vezes seguidas, porque é aquela música que você escuta, gosta bastante, que quer ficar escutando o tempo inteiro. Então, só essa música aí que eu queria indicar hoje do Pearl Jam. Eu admito que é uma música que eu não conhecia. Pearl Jam é uma das bandas que eu nunca peguei pra escutar muito, sabia? Na adolescência, assim. Eu tive uma fase muito power metal, eu tive uma fase muito punk rock, eu tive uma fase muito progressivo, mas eu não tive uma fase muito grunge. Eu nunca escutei tanto Nirvana, Pearl Jam e bandas similares da época. Entendo bastante a importância deles pra cena do rock como um todo, mas por coincidência do destino, não foi uma coisa que apareceu tanto na minha vida. Vou aproveitar para ouvir essa música, assim como todas as outras. Está na playlist de indicações do Heavy Metal. Os links estão sempre na descrição. E, cara, recomendo. Essa semana eu tive que trabalhar fora do home office. Então fui dentro do carro ouvindo a playlist. E pra mim foi uma sensação maravilhosa, porque cada música que tocava, eu lembrava do episódio, lembrava do convidado, lembrava como é que foi a gente conversando. Então ainda teve mais sentimentos de nostalgia. Recomendo. E o Pearl Jam, Love Rain Over Me já tá lá também. Senhor Álvaro, muito obrigado por mais essa participação no Heavy Metal. É sempre um prazer ter você por aqui. As discussões são muito bem elaboradas. A gente consegue debater bastante sobre metagame. E eu acredito que o pessoal de casa gosta bastante também. Valeu, cara. Valeu, cara. Sempre é uma satisfação fazer parte do Heavy Metal e sempre uma satisfação poder trocar essa bola contigo aí a respeito do metagame do Pauper. Muito obrigado para você que acompanhou aqui. Os links, mais uma vez, tudo comentado no episódio tá na descrição. E valeu, falou. A gente se vê mais tarde nessa semana.